A paz do Senhor Jesus Cristo sobre cada coração. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amados, nós devemos tudo a Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável. Nós estávamos condenados para sempre pelos nossos pecados, e a nossa eternidade seria no inferno, mas Deus enviou a Jesus, glória a Deus. Devemos tudo ao sacrifício de Cristo, devemos tudo ao Espírito Santo que dentro de nós esclarece este pagamento. A palavra que Jesus usou na cruz em João 19:30, está consumado, está quitado, não deve mais nada. Então Jesus transformou a nossa dívida em crédito diante de Deus. Nós, quando cremos em Cristo, todos os nossos pecados são cancelados e os efeitos do pecado também. Somos colocados numa posição em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais. Diz Romanos 8,17, que como filhos agora somos herdeiros. Temos uma herança em Deus, pelos méritos de Cristo, amados. Em Efésios 1,6 diz que nós nos tornamos agradáveis e aí recebemos toda a herança. Não pelas nossas obras ou merecimento pessoal, jamais, mas sim pela obediência de Cristo, nós somos aceitos e declarados justos, perdoados, filhos, herdeiros. Romanos 8,17. Então, amados, quando Jesus foi na cruz e pagou pelos nossos pecados, diz aí em Colossenses 2,14, que a cédula era contrária. Nós estávamos em descrédito diante de Deus, nós estávamos condenados, perdidos, falidos diante de Deus, pobres, cegos, nu, miseráveis. Mas quando Jesus pagou com o seu sangue, nós que estávamos totalmente perdidos, passamos a ter crédito diante de Deus. Jesus pagou e agora nós recebemos o que Cristo merece. Nós recebemos em Cristo não o que a nossa carne merece, não o que os nossos pecados confessados merecem, mas agora, pela obediência de Cristo, nós recebemos o que Cristo merece. É muito importante compreender que temos crédito diante de Deus. Nós temos diante de Deus o que Cristo merece. É só quando isto é esclarecido pelo Espírito Santo, depois de renovar a nossa mente, e o Espírito Santo tornar claro que temos crédito diante de Deus e que recebemos o que Cristo merece, é a partir de tomarmos isto, é que nós temos agora sementes de fé para uma colheita que vai trazer glória para o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus que é retendo a graça que nós podemos servir a Deus agradavelmente. Nós não podemos servir a Deus sem primeiro ser servido da graça. É quando temos esclarecido que não devemos mais nada a Deus agora, porque Cristo pagou. E que muito pelo contrário, Deus agora nos dá o crédito de Jesus. Nós recebemos o que Cristo merece, é que começamos a pedir com fé, a ter expectativa de receber o que Cristo merece. E é tomando tudo o que Cristo merece que nós iremos honrar a Deus de fato. Porque enquanto nós não crermos que em Cristo nós temos crédito diante de Deus, nós sempre estaremos tentando ganhar o favor de Deus por obras, por dinheiro. Estaremos tentando salvar a nossa vida pela guarda da lei, o que não funcionou no Antigo Testamento. Nós cairemos da graça se não entendermos que Cristo pagou pelos nossos pecados e nos deu crédito diante do Pai, o status de filho e de herdeiro. Amados, é muito importante ter isso esclarecido, que quando alguém diz, olha, você tem que devolver o dízimo, senão você é ladrão, senão você está em débito diante de Deus. Não, amados, nós não estamos em débito diante de Deus, nós estamos em crédito diante de Deus. Nós não oferecemos ofertas na igreja para obrigação, por medo. Não, amados, nós contribuímos por amor à obra de Deus, queremos que ela avance, alcance outras nações, outras vidas. Então, como filhos já salvos, já herdeiros, nós contribuímos com alegria, e o Senhor diz que há galardão para isto.
Agora, aquela pessoa que está ouvindo doutrinas, amados, de demônios, e colocam as pessoas debaixo da lei, dizendo, olha, se você não der, o devorador vai te pegar. Olha, se você não der, vai quebrar tudo na tua vida, o diabo vai te pegar e você é ladrão diante de Deus. Não somos ladrões, amados, nós estamos em crédito diante de Deus. Nós não devemos dinheiro a Deus porque Jesus pagou tudo. O dinheiro que nós ofertamos é por amor, com alegria, não por obrigação, não por necessidade. Não, amado, se você está dando, porque senão o devorador vai te pegar. Se você está dando dinheiro, porque senão você é ladrão e perde a salvação. Quantas vezes, amados, esses falsos profetas dizem que se você não der dinheiro na igreja, você perde a salvação. Se você não der dinheiro, Deus não vai te dar a bênção. É mentira, amados. A bênção nós recebemos por causa da obediência de Cristo, gratuitamente. Ele já pagou com o seu sangue. Você não tem que pagar nada pela bênção. A Bíblia diz em Mateus 10:8, de graça recebei, de graça dai. De maneira que você não precisa dar dinheiro para Deus, para ter mérito diante de Deus. Você já tem mérito pelo sangue de Jesus, você já é filho, já é herdeiro. Você não tem que dar dinheiro para que Deus te abençoe. Você já é abençoado pela obediência de Cristo, diz Efésios 1:3. Então, quando a pessoa diz, olha, eu estou em débito diante de Deus, como é que vai ser a fé de uma pessoa dessa? Quando uma pessoa diz, eu estou em débito diante de Deus, ela não vai ter expectativa de receber nada. Ela vai dizer, eu não mereço, não é verdade, amados? Ela vai dizer, Deus não pode fazer, porque disso, daquilo. Então, começa a colocar empecilho. Como aquele homem que Jesus falou, você quer ser curado? Ele falou, olha, eu sou aleijado, todo mundo vai na minha frente, quando eu vou para o tanque e ninguém me ajuda. Você está vendo? A carne complica tudo, mas Jesus descomplicou. Ele pegou a cédula que era contrária. Nós estávamos em dívida diante de Deus, nós estávamos perdidos diante de Deus. E ele cravou na cruz, diz, está pago, não deve nada mais ao meu Pai, porque eu já paguei. Amados, agora como filhos, lembre-se, você tem crédito diante de Deus. Os créditos de Cristo, aplique sobre a sua saúde o que Cristo merece. Aplique sobre a conversão da sua família o que Cristo merece. Aplique sobre a tua empresa, sua conta bancária, o que Cristo merece. Sabe, amados, para a generosidade. Não por mamon, por amor ao dinheiro, não, amados. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 9:8 que Deus nos dará sempre, em tudo, abundantemente, para a generosidade. Porque nós não amamos o dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta para o avanço do reino de Deus e para ajudar aqueles que estão sofrendo também. A Bíblia diz em Romanos 4:5 que aquele que não pratica toda a lei, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, eu não tenho que tentar fazer a lei funcionar para ser aceito diante de Deus. Eu já fui aceito por Deus em Cristo. Ninguém consegue cumprir toda a lei. A Bíblia diz que alguém tentar cumprir toda a lei e falhar num ponto, já quebrou tudo. De maneira que nós não temos que tentar ser aceitos por Deus pela guarda da lei. Nós somos aceitos por Deus pela obediência de Cristo. Aí recebemos o espírito de obediência e aí superamos a lei dos 10 mandamentos. A nossa justiça vai muito além dos 10 mandamentos, amados, porque no Espírito nós produzimos não para ser salvo, porque as boas obras não são condição para ser salvo. As boas obras são efeito da salvação. Mas ainda somos salvos pelo sangue de Jesus, mesmo obedecendo, porque nossa obediência é muito imperfeita e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não que isso é concessão para o pecado, é que nós temos uma carne e involuntariamente pecamos. Aqui disse, ninguém pratica toda a lei. Paulo diz em Filipenses, eu não vou apresentar nada a Cristo como minha justiça, mas eu vou apresentar Jesus como minha justiça, ou seja, o pagamento, o meu advogado diante de Deus para que Deus me aceite, é Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quando eu apresento Jesus ao Pai, o Pai me perdoa e eu começo a receber o que Cristo merece. E só depois que eu tenho esclarecido que eu recebo o que Cristo merece, é que minha vida cristã começa. Até ali tudo que eu faço é para tentar ser salvo, é para tentar ser aceito, é para tentar ser perdoado, é para tentar ter mérito diante de Deus. Mas quando isso já está esclarecido, como diz Paulo em Filipenses 3, versículo 8 e 9, vai vendo lá, amados, ele diz, eu não tenho justiça da minha carne, não tenho justiça pela minha tentativa de guardar a lei, a minha justiça diante de Deus é Jesus Cristo. Romanos 3:28 diz que o homem é justificado pela fé,
sem as obras da lei. Ou seja, não é misturar, eu creio em Cristo, mas eu tenho que fazer tudo certinho para ser aceito. Não é isso que diz. Eu sou aceito por Deus em Cristo, independente do meu desempenho atual. É claro que aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo quer agradá-lo, quer andar no Espírito, quer obedecer a sua palavra, como filho, ele quer agradar a Deus, mas ele não está fazendo isso para ser aceito, porque ele sabe que já foi aceito pelo sangue de Jesus, já foi salvo pelo sangue de Jesus, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13, isso eu vos escrevo, que aquele que crê em Cristo já tem a vida eterna. Em João 5, 24 diz que aquele que crê em Cristo não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então o homem, ele é justificado pelo sangue, depois ele recebe o Espírito de santificação e cada vez mais vai obedecendo com alegria, não debaixo da lei, como diz Gálatas 3:10, não tentando guardar a lei para ser aceito, para ser salvo, como no Antigo Testamento. Não, amados. O nosso relacionamento não é com a lei, o nosso relacionamento é com o Senhor, e o Senhor coloca em nós a lei do Espírito de vida, aonde nós superamos, irmãos. Superamos demais os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem assim: não farás diante de ti outros deuses. O Novo diz assim: revele ao Senhor através da sua vida. O Antigo Testamento diz assim: olha, não furtarás. O Novo diz: pare de furtar e ainda ganhe de sobra para ajudar o órfão, viúva e a obra missionária. O Antigo Testamento diz: não adulterarás. O Novo diz assim: maridos, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E aquele que já olhar para uma mulher já adulterou. Então, está muito além dos 10 mandamentos. O Antigo Testamento diz: guarda o sábado. O Novo diz: andando todos os dias com o Senhor, em oração constante. Todos os dias são santificados. Agora nós já entramos no descanso, diz Hebreus capítulo 4. E agora todos os dias é para o Espírito. E todos os dias são sábado para a nossa carne, para calar a nossa carne, para quietar a nossa carne, e liberação do domingo da ressurreição no Espírito. A lei dizia, amados, não cobiçarás o que é do seu próximo. A nova diz assim: transmita graça àqueles que te ouvem. Além de não cobiçar, ainda abençoa, ainda fará as mesmas obras e fará maiores. Nós estamos muito além dos 10 mandamentos. A nossa justiça é muito maior que as dos fariseus, mas não para ser salvo, não por esforço, não por obrigação. Nós fazemos isto porque o Espírito nos dá esse desempenho de filhos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 3:7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Olha só, amados, é só depois que eu entendo que eu recebo o que Cristo merece, que eu começo a semear na minha vida o que Cristo merece. Até lá eu estou tentando merecer, me esforçar, eu tentando semear na carne para receber o favor de Deus. Mas depois que eu entendo que eu posso semear o que Cristo merece, é que eu vou ter uma colheita que vai trazer glória para o Senhor. Porque Deus, amados, Ele sabe como. Ele sabe como fazer essa semente germinar. A Bíblia diz: entrega, confia, o mais Ele fará. Eu não tenho que entender, amados, como e quando. Porque isto é um mistério, Deus vai revelando aos poucos. O sábio discernirá o como e o quando, diz Provérbios 8:5. Mas quanto a nós, precisamos aprender o quê? A semear a semente. Se eu e você tão simplesmente semear a boa semente, a semente profética, diz 1 Coríntios 3:7, Deus dará o crescimento. Deus dará o crescimento em cima da sua semeadura. E essa semeadura tem a ver com o quê? Semear o que Cristo merece. Só depois que eu tenho esclarecido que eu recebo o que Cristo merece, é que eu vou semear o que Cristo merece. Veja só, isso é muito importante, amados. Isto é fundamental. Jesus diz assim, que quem crer nele tem a vida eterna. Você crê nisso, amados? No Antigo Testamento, Deus disse assim, amados. A palavra do Senhor diz assim, que a palavra que sair da boca do Senhor não voltará para ele vazia, não voltará para ele. Então Deus disse para Ezequiel: fala para os ossos secos. Ezequiel falou. Quando Ezequiel falou o que Deus falou com ele, os ossos se juntaram. Você está vendo? Deus fala com o profeta e o profeta fala com Deus. Isso que é semeadura profética. Não voltará para mim vazia. Deus fala a palavra, isso é na Bíblia. Você lê e fala com Deus. Você profetiza a circunstância, você profetiza, seja curado em nome de Jesus. Você está falando diante de Deus.
E essa palavra não voltará vazia. Por quê? Porque Deus falou com você, você creu. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então você fala. Amém, amados? Como Jesus falou com os ventos, com a febre, como Jesus falou com as circunstâncias, com o pão, ele multiplicou. Falou com Lázaro, ele ressuscitou. Então é assim que nós precisamos aprender. Que a palavra de Deus não voltará vazia para ele. Como não voltará vazia para ele? É quando nós começamos a aplicar profeticamente, a semear no Espírito, diz Gálatas 6:9. E quando nós semeamos no Espírito, nós vamos ter uma grande colheita se não desanimarmos. Porque existe um processo entre que a semente germina e frutifica. E aí você começa a fazer a sua parte. A sua parte é plantar e regar. E a parte de Deus é dar o crescimento. Ele sabe como. Não fique tentando entender como é que Deus vai me tirar desse desemprego, dessas dívidas. Como? Não. Deus sabe como. Creia que Deus sabe como. Ele não só pode, ele não só tem poder, ele não só quer, mas ele sabe como. Ele sabe como fazer com que você seja livre dessa situação. Amados, então você começa a semear qual a semente? A semente da fé, meus irmãos. A semente da fé é semear o que Cristo merece na tua saúde, na tua família, no teu ministério, no teu corpo, na tua alma, nas tuas finanças. Todas as áreas você aplica a semente da fé, não a semente da dúvida, não a semente do medo, não a semente de se for da sua vontade, porque está na Bíblia que é da vontade de Deus. E quando nós começamos a compreender o que Cristo merece e aplicar naquela situação que Cristo merece, nós estamos colocando Jesus para reinar naquela situação. E como Jesus é luz e aplicamos ele sobre os efeitos da queda, que são trevas, o mundo jaz no maligno, estamos aplicando o que Cristo é e o que Cristo merece, e somente o que Cristo é, somente o que Cristo merece é que desfaz as obras do diabo. Enquanto eu tentar fazer uma obra minha para ser aceito por Deus, eu terei o que eu mereço, e o que eu mereço é trapo de imundícia, irmãos. Agora, quando eu tiver esclarecido, uma fé resolvida, aí está o início da vida cristã. Quando eu entendo, esse é o ponto de partida, amados, que diante de Deus eu sou herdeiro, eu sou filho, eu não estou no vermelho diante de Deus, eu não estou em descrédito, eu não devo nada não, eu tenho crédito diante de Deus, porque Jesus me deu crédito na saúde, na vida espiritual, na vida familiar. Todas as áreas foram redimidas na cruz do Calvário. Ele pagou para que eu vá bem em todas as áreas. E só depois que eu entendo isso e começo a semear com fé, com ousadia, irmãos, aquilo que Cristo merece, e entendo que não estou em dívida diante de Deus, e entendo que diante de Deus eu tenho crédito ilimitado, diante de Deus eu tenho recursos extraordinários e infinitos, aí eu começo a aplicar isso, porque sei que Jesus me deu, e começo a semear isso, e começo a profetizar isso, e começo a esperar isto, porque a fé é a certeza do que se espera, essa expectativa daquela mulher que diz, eu vou tocar e vou ser curada. Então quando o homem começa a ter essa fé de receber o que Cristo merece, ele recebe o que Cristo merece. E quando ele recebe o que Cristo merece, meus irmãos, aí Deus começa a ser glorificado. Aí as áreas que estavam deficientes começam a ter abundância transbordante. Por quê? Porque Deus vai dar o crescimento. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é essa certeza de que Cristo restaurou todas as áreas, e eu creio a ponto de dizer, profetizar, agradecer a Deus e adorar por que Ele fez. Regar isto com adoração, regar isso com confissão, com profecia, regar isso com a minha comunhão diária com o Senhor, alimentando a minha fé através da meditação na palavra, comunhão com Deus e com os irmãos cheios do Espírito Santo. Eu estou ali, nutrindo aquela semente. E quem é que vai dar o crescimento? É Deus. Deus vai dar tudo aquilo que Cristo conquistou. E somente quando eu tomo tudo o que Cristo conquistou é que eu venço Satanás naquela área. Porque pelos meus méritos pessoais, eu não venço Satanás. Eu sempre terei dúvida, né? Sempre terei uma fé misturada com dúvida. Eu sempre terei altos e baixos. Um dia eu vou achar, hoje não dá, porque hoje eu fiz isso e aquilo. Eu já confessei, mas não tem jeito. No outro dia eu vou dizer, hoje eu acho que sabe, vai ser como as ondas do mar. Lá em Tiago diz que aqueles que pedem são como as ondas do mar, não recebem. Agora, o sangue de Jesus tem valor permanente diante do Pai. Ele nunca perde o seu valor. Diante do Pai, o sangue de Jesus pagou eternamente.
pelo pecado e pelos efeitos do pecado. Não tem variação, não tem sombra nem variação. De maneira que sempre, qualquer momento que eu chegar diante de Deus, pelos méritos de Cristo, eu estou em crédito diante de Deus. Os meus pecados são cancelados, são perdoados. O Espírito Santo me leva ao arrependimento, à fé. O Espírito Santo me leva a crer na graça, a confiar em Deus, a adorar a Deus e esperar o que vem de Deus.